Bom, vamos lá então. Agora é o grande momento onde a gente vai configurar o AWS Identity Center para fazer uso do Google Workspace para autenticar usuários lá do nosso painel. Então, como esperado, eu vou ter que fazer algumas configurações tanto do lado do Google quanto do lado da AWS. Eu vou deixar o link dessa documentação, onde é descrito passo a passo o que você tem que fazer, mas eu vou fazer alguns passos diferentes do que está aqui. Primeiro, aqui ele manda você usar um aplicativo para fazer a autenticação e tal. E eu vou fazer isso manualmente, em vez de usar o aplicativo pré-construído deles, porque por algum motivo nos meus ambientes de teste, quando eu estou usando esse aplicativo, o Google fica me retornando uma mensagem de erro de que aquele dado que eu estou tentando acessar não está disponível naquele servidor. E se eu ficar recarregando a página várias vezes, horas aparece, horas não aparece. Eu suponho, né, olhando aqui a característica do erro, que provavelmente deve ser algum sistema que ele está sendo distribuído em vários servidores, e aí ele não deu tempo de replicar. E provavelmente se eu fizer isso aos poucos, deve começar a subir o aplicativo e fazer alterações. Dando um intervalo maior, deve dar tempo de replicar, mas eu não tenho certeza se é isso. E assim, para ser mais direto e objetivo nesse tutorial, eu preferi fazer isso manualmente, em vez de seguir o aplicativo pré-construído. E é isso. E outro ponto é que também aqui nesse tutorial ele vai te ensinar a você sincronizar o seu G Suite com a AWS para que todos os novos usuários que você for adicionando na sua conta do Google, eles vão ganhando acesso à AWS automaticamente. Isso pode ser interessante numa empresa grande, mas eu acho que assim, se você cometer um erro aí na hora de configurar, você corre o risco de ficar dando acesso para um monte de gente sem necessidade. Então, se você trabalha numa empresa pequena, eu recomendaria você não ativar isso e você tenha controle mais fino de quem que vai ter acesso ao que na sua conta da AWS. Beleza? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas se você tem poucos usuários para administrar, é melhor. Ok, então a documentação é essa, eu vou deixar o link aí na documentação, na descrição do vídeo, ou você procura com esse título aí no Google. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir a tela aqui em dois e vou deixar aqui o painel da AWS, onde a gente está fazendo o login e fazendo as configurações. E aqui eu ainda estou usando o usuário e senha do Identity Center. E aí a gente vai trocar isso daqui para o G Suite comigo logado na conta. Então eu estou trocando o motor de um avião com ele voando. E se eu fizer alguma cagada e depois eu fizer logout, eu não vou conseguir voltar para minha conta, né? Então teria que ter acesso à conta root, etc. Então toma cuidado com o que você está fazendo aí, tá? Então beleza. Então primeiro aqui no Google, né? A gente entra aqui no painel do administrador. Você vai vir em Apps, Web and Mobile. Adicionar a app. E aí você coloca para adicionar um SAML. Beleza? Aí ele está pedindo o nome do aplicativo e tudo mais. Eu vou colocar AWS. Opa, clique no F11 aqui. AWS Access Portal. Na descrição pode ser qualquer coisa. Eu vou colocar Out Users to My Company AWS Account. Sei lá. Você pensa aí depois de uma descrição mais interessante. Continuar. Aqui eu vou fazer download desse arquivo. Vou mandar aqui para uma pasta no meu computador local. Ok. Vou em continuar. E aqui agora eu preciso ir na AWS para poder coletar esses dados que ele está pedindo aqui para mim. Então vamos em Identity Center. Configurações Identity Center. E aqui nesse momento eu estou usando o Identity Center, aqueles usuários e senhas do Identity Center para poder fazer a autenticação. Eu vou fazer um change e vou vir aqui para External Identity Provider. Se depois, mais para frente, você falar assim, putz, não gostei, por algum motivo quero voltar, beleza. Vai estar nessa opção, você vai lá em Change novamente e só você clicar aqui de novo que você voltaria com os mesmos usuários e senhas. Não vai perder o usuário e senha que está salvo lá na AWS, tá? Ele não vai conseguir mais fazer o acesso, porque agora, quando você trocar para o external,
Mas se você voltar, ele volta a fazer ter o acesso do mesmo jeito. Então, beleza. Vem para cá. E aí aqui a gente vai pegar esse valor do ACS aqui, passa para o ACS de lá. E o Identity ID que está aqui embaixo, eu pego o Identity aqui e passo para cá. Aqui na parte do name você pode manter como não especificado e a informação básica aqui é o e-mail. E aí o que acontece? Quando a pessoa estiver fazendo login com o Identity Center e acessar a AWS, na verdade o que ela está fazendo, ela vai estar assumindo uma role para ter o acesso naquela conta. E aí, toda vez que você assume uma role, você tem que ter um nome para aquela sessão. E aí, qual que é o padrão quando você usa o Identity Center? É você usar o e-mail que a pessoa usou para fazer o login como o nome da sessão. Então, depois, quando você quiser coletar os dados no CloudTrail, você pode usar aquele endereço de e-mail para saber quem que foi o indivíduo detentor daquele e-mail que fez determinada ação na conta. Tá? Mas isso aí é outro assunto do CloudTrail, é só um adendo aqui com uma informação a mais. Aí nesse ponto aqui, se você tivesse usado o aplicativo, vou passar para cá, como aqui no tutorial, ele já vinha com alguns campos pré-preenchidos. Como a gente não usou, basicamente é só isso que eu vou ter que fazer de mais significativo para fazer manualmente. Eu peço aqui para ele adicionar os dois e eu tenho que passar que o e-mail vai ser o nome da sessão, como eu expliquei agora há pouco. E aí, esse outro campo aqui, que é o Attributes Role, ele fala que você pode usar qualquer diretório de atributo do Google. E aí ele dá a recomendação aqui de você usar o Department. Mas, se você quiser trocar, eu testei com outros aqui e funciona do mesmo jeito. Então, beleza. O role vem para cá e o role name vem primeiro. Ok. Então, ok. Fiz essa configuração. E aí é o seguinte. Tem um ponto que eu fiz a configuração no SAML, mas no Google isso não está disponível para os meus usuários. Eu só criei a configuração. Agora, para eu deixar isso daqui público não, né? Liberado para os meus usuários utilizarem, eu tenho que vir aqui nesse cantinho aqui, na parte do User Access. E aí aqui eu vou ativar o On for Everyone. Então, o que eu estou falando aqui? Que qualquer um que tem um e-mail na minha empresa aqui, ele vai poder usar esse serviço que eu configurei agora. Talvez você não queira isso. E aí você pode, dentro do Google, criar suas unidades de organização. E aí ali dentro você vai separando os seus usuários por grupos. Você pode separar para cada para cada unidade ali, o acesso ou não a esse serviço. Como eu não tenho, eu estou fazendo só uma POC, eu só tenho um usuário aqui, não faz sentido eu manipular isso. Mas é algo que você pode fazer para refinar mais o acesso depois. Tá. Então, peraí, volta para cá. Agora do lado da AWS novamente. Fiz aqui, ok. O que me falta agora? Para terminar a configuração do Identity Center. Eu tenho que trazer aquele arquivo que eu acabei de fazer download lá no painel do Google. Então, eu vou clicar aqui em IDP. Está salvo na minha pasta de downloads. Tem Next. Aceito essas mudanças. E beleza. Agora vai fazer a atualização. Nesse momento, aquele usuário e senha do Identity Center que eu tinha criado antes, eles não vão ser mais usados para fazer o login, porque agora o login ele é feito com External Identity Provider. E agora, se você sair da sua conta, fazer logout, você não vai conseguir acessar mais a sua conta naquele padrão antigo. Tá? Então, o que você tem que fazer agora? Você tem que ter um usuário criado, onde o nome do seu usuário é o e-mail que está cadastrado lá no Gmail. Então, eu vou vir aqui adicionar usuário. A gente criou nos vídeos aí para trás um usuário lá pelo Google que tinha como a identificação admin, nome do meu domínio.click. Beleza. Aí eu vou passar esse nome de usuário, essa identificação. Aí eu vou colocar o primeiro nome aqui, tanto faz, né? Não vai mudar nada. Coloquei aqui. Ok, criei o usuário. Beleza. Aqui
também é outro ponto. A gente tinha criado o grupo e aí na parte onde nos grupos a gente falava quais eram as contas que cada usuário tinha acesso. Então, se eu não adicionar isso, quando a pessoa fizer login, ela não vai ter acesso a nada. Beleza, vou adicionar para ela ter acesso às minhas contas. E beleza que está criado. Ok. Então agora eu vou fazer o logout. Beleza, fiz logout da minha sessão que eu estou navegando agora. Só que acontece, aqui no console, eu ainda estou usando o meu usuário sim, eu ainda tenho aquele acesso. Por quê? Porque quando eu fiz a minha última entrada aqui dentro, eu fiz download de alguns dados que estão salvos nos cookies que estão me dando esse acesso aqui nesse momento. Então aqui novamente, para eu testar lá o login com o Google, eu tenho que fazer logout aqui, para depois a gente fazer de novo o login com o Google. Então, fiz o logout. Agora sim é para valer. Beleza? Então você já deve ter lá salvo a URL que você faz acesso no seu SSO. Vou copiar aqui a minha, vou colar para cá. Uhum. E vamos lá. E agora é um ponto bastante importante você ter em mente. Quando você está logado no seu navegador em mais de uma conta de e-mail com o Google, ele vai falar assim para você, com qual desses e-mails que você está tentando acessar esse SSO aqui. Nesse caso, eu estou tentando com esse admin, @tutorialscarlos.click. Quando eu clicar aqui, ele vai chegar lá e vai entrar. Beleza. Vou sair e vou entrar de novo e vou tentar entrar com outro e-mail. Agora vamos lá com o meu e-mail que era inclusive até o e-mail root da minha organização. Ele vai falar que tem um erro. Por quê? Aí você fala assim, pô, mas esse e-mail root da minha organização, por que não deu certo? Porque nesse momento ele está batendo lá no Google e perguntando, este e-mail faz parte desse grupo aqui que você está trabalhando, desse SAML que a gente configurou? Ele vai falar, não, eu não conheço esse e-mail. E aí ele dá erro. Agora, uma coisa que é muito importante aqui que pode deixar você confuso. Beleza, eu estou aqui e tudo mais. Agora vamos fazer o seguinte. Vou entrar no Gmail. Beleza. E aí, né, que nem eu falei, eu estou logado em várias contas diferentes. Vamos supor que eu saia de todas as contas. Certo? Beleza. Estou fora das contas. E aí, eu faço login só em uma conta. Assim, aqui. Tá certo. Tô logado em uma única conta aqui no Google. Se eu agora tentar acessar lá o meu portal da minha empresa, para fazer o login no SSO, eu vou tomar um erro. Por quê? Porque o Google ele tem um padrão que é o seguinte: ele só te pergunta com qual e-mail você quer fazer login quando você está logado em mais de um e-mail. Então que ele vai dar erro e tal, mas agora, se eu vier aqui e fizer login na minha, é, na minha conta como usuário de mim, deixa aqui. E agora ele vai me perguntar de novo com qual que eu quero fazer login. E aí, como esperado, né? Se eu fizer logout de todo mundo e eu tiver fazendo login só tiver logado com o usuário administrador nesse usuário, opa, aqui, logout. Então, se eu fizer esse aqui again, não quero fazer skin com essa conta. Quero com outra. Então vamos lá. E se eu tiver então feito só login
com aquele meu e-mail que é o e-mail da organização, ele já vai injetar ele automaticamente na hora de fazer o request, ele não vai ficar me perguntando com qual e-mail que eu quero entrar, tá? Então é assim, uma coisa que eu faço particularmente eu tenho, eu segrego meus navegadores para funções diferentes. Então, no caso do trabalho, eu recomendo que, se possível, se você mistura as coisas, né? Porque às vezes você tem um computador da empresa e você só usa ele para parte da empresa, mas vamos supor que você tem um computador que você tanto trabalha com ele quanto você acessa seus e-mails pessoais, etc. Eu recomendo fortemente que você segregue os navegadores e deixe um só para questões da empresa e outro só para questões do, da sua pessoal. E aí você até pode usar o gerenciador de senhas e tudo mais para manter isolado ali dentro daquela unidade ali da sua máquina, né, do seu navegador. Tudo ali ligado à sua parte empresarial. E aí, por exemplo, essas coisas aqui vai entrar automaticamente. Beleza? Então é isso. Então conseguimos então criar uma ligação do G Suite com o AWS Identity Center para ele fazer o login automaticamente. E isso não vai me ter um custo significativo do AWS, mas vai me ter um custo significativo, vamos dizer assim, do lado do Google. Por quê? Porque para cada usuário que eu vou ter lá no Google, eu vou ter que pagar um daqueles valores lá. Então, na opção que eu tinha escolhido, era por volta de uns R$ 30 por mês por usuário. Então, se você tiver numa empresa que tenha 3 usuários, você já está gastando aí R$ 100. O que acontece? Se você já tem uma empresa e você precisa dos e-mails e tudo mais, faz sentido, você mantém e é muito melhor você usar dessa forma. Eu, no restante dos vídeos do curso, eu vou desabilitar tudo que eu fiz aqui, porque eu não quero manter essa conta lá no Google pagando esses R$ 30 por mês, porque esse curso aqui é só uma demonstração e eu não quero ter esse custo. Então eu vou voltar aqui para a forma que estava antes, com usuário e senha, mas você não necessariamente precisa fazer isso, tá? Então, para eu voltar novamente, Identity Center, Settings, vou mudar aqui, Change Identity Source e pronto. Aceito aqui a mudança. E agora, se eu for fazer login novamente, ele vai me pedir o meu usuário e senha. Certo? Então é isso. Aí nos próximos vídeos a gente vai ver coisas novas. Valeu!